Apocalipse, capítulo 2. Gente, o que é nome? O que é nome? Nome, gente, são palavras que nós usamos para nomear coisas ou pessoas. Isso é nome. Você já leu na Bíblia e você já deve ter se perguntado: por que Deus mudava o nome das pessoas? Ele mudou o nome de muita gente e Ele continua mudando no dia de hoje. Amém, gente? Ele continua mudando, presta atenção, já é a palavra. Para que você entenda o que nós vamos ler em Apocalipse, que é um livro complexo, é um livro difícil de entender, você tem que prestar bastante atenção. Eu escrevi aqui e procurei no dicionário bíblico por que Deus mudava o nome das pessoas. Você lembra que Deus mudou o nome de Abrão? O nome de Abrão. Aí eu fui ver o que significava Abrão. Abrão significava pai de um povo. Depois que Deus fez aliança com ele, e Abraão fez aliança com Deus, o nome dele passou a ser Abraão, ou seja, pai de um grande povo. Diga glória a Deus. Teve também Simão. Jesus mudou o nome de Simão. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. O que significava Simão? Inconstante. Uma pessoa inconstante, eu anotei aqui. E Pedro, o que significa? Rocha, pedra. Diga glória a Deus. Algo forte. Você veja que Deus começou a mudar lá atrás, e Jesus também começou a mudar no Novo Testamento. Ele mudou de Simão, mudou para Pedro, que significa rocha, pedra, rocha. Mas teve um homem também que ele mudou, Saulo de Tarso. Mudou para que nome? Você sabe o que significa Saulo? Pequeno, grande. Saulo significava grande. E Paulo? Pequeno. Por quê? Porque para Deus nós somos pequenos, gente. Quem está entendendo em nome de Jesus? O homem não é grande, quem é grande é Deus. Ele é Deus, Ele é grande. E olha aqui, ó. Eu parei em Paulo, né? Sarai. Lembra de Sara? Sarai era sinônimo de esterilidade. Não podia ter filhos, era uma pessoa que não dava fruto. Sara já é alguém que dá fruto, fertilidade. Então, olha só, gente. Mas Deus não mudava só o nome. Deus mudou de Jacó também. Deus não mudava só o nome. Deus mudava a pessoa na sua essência, quando Ele mudava o nome. Nos dias de hoje, Deus faz isso. Deus faz isso. Quando todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, todas as pessoas que receberam um novo nascimento, o batismo no Espírito Santo, Deus mudou o nome dela. Mas bispo, meu nome continua o mesmo. Não, você não está entendendo. Antigamente chamavam nós pelo vulgo. Sabe o que é vulgo? Apelido. Chamavam a gente o seguinte, por exemplo, quando me viam na rua, falava o seguinte: lá vem o drogado. Você conhece o Ricardo da rua de baixo? Conheço. O drogado? Conheço. A família às vezes falava: vai ter festa, vai chamar o bandido? O Ricardo? Quer dizer, nós tínhamos um nome que não era bom.
Talvez, quando falavam o seu nome, falavam, aquele lá, aquela mulher, aquela fofoqueira, aquele lá, o cachaceiro, aquele menino lá que vive batendo na esposa, aquele rapaz lá, o mulherengo. Esses eram os nomes que nós tínhamos. Mas a partir do momento que nós tivemos o encontro com Deus, Deus mudou o nosso nome. Deus mudou o nosso jeito, o nosso caráter. Tem coisas que você, quando você faz hoje, o que você fazia antigamente, quando você vai fazer hoje, você não consegue. Parece que você é um peixe fora d'água. Por exemplo, você gostava muito de estar reunido com um certo grupo de pessoas. Hoje, talvez quando você se reuniu com esse grupo, você se sentiu um peixe fora d'água. Você se sentiu esquisito, o patinho feio. Mas por quê? É porque Deus, Ele mudou a sua essência. Ele fez você nascer de novo. Diga glória a Deus. Então, todos aqueles que têm um encontro com Deus, Deus muda o seu nome. Deus, Ele muda o nome. Apocalipse, capítulo 2. Por que o senhor está falando isso? Você vai entender no final dessa carta. A Bíblia diz o seguinte, versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Carta à igreja em Pérgamo. O que significa Pérgamo? Casado, casamento. Ah, bispo, quer dizer então que aquela cidade, todo mundo era casado? Não. Ali, naquele lugar, as pessoas tinham aliança com Deus. As pessoas eram casadas com Deus, tinha compromisso com Deus. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você já ouviu essa palavra? Em alguma outra passagem? Hebreus capítulo 4. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Então quem está dizendo, estas coisas diz aquele que tem a palavra de Deus, aquele que é a palavra de Deus, Jesus. Diga graças a Deus. E olha o que diz aqui: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Lá na cidade de Pérgamo, gente, também tinha o local das cartas do Apocalipse. Ali era o local que mais tinha idolatria. O que é idolatria? Eles adoravam outros deuses, deuses feitos pela mão dos homens. E lá tinha vários templos pagãos, e um desses templos era um templo de César, o imperador de Roma. Aquela área era toda dominada por Roma, então tinha um templo lá que era um templo de César. Quem não se curvasse, quem não adorasse a César, a imagem humana, quem não o adorasse, era considerado um criminoso, era considerado uma pessoa que cometeu um crime muito grave. Por isso que ele está falando assim, ó: conheço onde vocês estão. Onde vocês estão é terra de Satanás. Satanás habita aí, é a habitação do diabo, porque de todas as cidades, a que tem mais idolatria é aí. E olha o que diz, ó: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Eu fui ver quem era esse Antipas. Esse Antipas era um servo de Deus, que foi torturado e foi morto porque pregava a palavra de Deus. Só que Deus estava falando: olha, vocês estão aí e vocês viram a morte de Antipas, viram o que Antipas passou, e vocês não se dobram. Vocês não se dobram. Porque Antipas morreu porque não se dobrou para as imagens de escultura. Ele preferiu morrer, ele preferiu pagar com a vida, do que se dobrar para Satanás. Diga graças a Deus. Hoje tem pessoas na igreja, minha querida, que se dobra por muito menos. Aquela época, ameaçava-se de morte. Se você não se dobrar, você morre. Não se dobrava, morria. Hoje o diabo usa as mesmas estratégias, as mesmas, só que de uma forma mais sofisticada. Hoje o namorado fala para a moça: eu vou terminar com você, se você continuar nessa igreja. Hoje o diabo usa as amizades para dizer: você está chata, você está chato, você era uma pessoa melhor quando você estava conosco, agora que você está buscando a Deus aí, virou crente, agora você está nos desprezando, você está diferente, você está sem sal. Aí a pessoa, para agradar homens, ela faz a vontade dos homens, mas ela desagrada quem? A Deus. Tem gente que se dobra hoje na igreja por bem menos, e está dentro da igreja, porque essas cartas não eram enviadas para os de fora da igreja, era enviada para a igreja, ao anjo da igreja em Pérgamo. Era o anjo, era o pastor daquela igreja que tinha que falar com aquela igreja quando as cartas chegavam. E essa carta não foi enviada por homens, foi enviada pelo Senhor Jesus. Tem pessoas que se dobram por muito menos. Quando ela não consegue alcançar aquilo que ela quer, que ela acha que aquilo é necessário para ela, quando ela vê que está demorando, ela se dobra, ela sai da presença de Deus. Não faça isso, gente. Nada pode tirar você da presença de Deus. Nada pode afastar você da presença de Deus. Não troque Jesus por nada, nem por ninguém. Diga graças a Deus. Eu vou te falar uma coisa, principalmente você que está começando na fé agora. Muitos que se dizem seus amigos vão desaparecer da sua casa. Eles vão se afastar de você porque eles não querem a luz. Eles querem continuar nas trevas. E a luz não combina com as trevas. Não é que você vai provocar isso, não é isso. Por exemplo, você é apresentado para uma pessoa. Você é apresentado para essa pessoa. Aí essa pessoa te conheceu ali, prazer, Maria Estela. O meu é Marcos. Aí você sai da presença da Maria Estela, ela fala assim: não gostei desse cara. Ué, mas espera aí, calma aí, por que você não gostou? Você nem conhece o cara. Aí você entende o que é. Um dos dois ali é luz, diga glória a Deus. E a luz não combina com as trevas. Então tem pessoas que hoje batem nas suas costas e falam: tamo junto, tamo junto. Você vai ver que isso é só piada, porque na hora que você precisar mesmo, o único que vai te ajudar é Jesus Cristo. O único que vai estender as mãos para você é Deus. Amém, gente? Então aquele povo, Deus estava elogiando o povo. Deus estava dizendo: olha só, vocês não se dobraram, que legal, que bacana. Mas aí Deus vem com advertência. Olha o que Deus fala: tenho todavia contra ti
algumas coisas. Ele falou que é muitas coisas. Tem gente aqui que para receber o Espírito Santo, ela não precisa se consertar de muitas coisas. Ela precisa se consertar de algumas coisas. Se você olhar para você e você comparar o seu caráter e a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que tem poucas coisas para acertar. Tem poucas, não são muitas. Lembra do jovem rico? Quantas coisas faltavam para ele? Uma. Jesus falou: uma coisa te falta. Só uma. Tem gente aqui que para carimbar a sua ida para o céu num futuro próximo, ou na vinda de Jesus, não precisa mudar muito. É só mudar algumas coisas. E cai aqui para nós, gente. A gente sabe o que a gente tem que mudar. Não precisa o pastor ficar falando, não precisa o bispo ficar apontando. Não, isso aí é uma coisa até antiética. Mas você e eu, nós sabemos o que precisamos mudar. Então Deus falou: olha só, vocês suportam lutas, vocês estão de parabéns, mas tem algumas coisas que eu não gosto em vocês, que está dando errado, que vocês estão fazendo, que está desagradando a mim. E aqui diz, olha só, eu vou até falar uma coisa para você. O apóstolo Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, você lembra? Ele começou o quê? A afundar. Quando ele deixou de olhar para quem? Quando ele olhou para a situação, ele começou a afundar. E diz a Bíblia que ele gritou por Jesus: Jesus, me ajuda. Diz a Bíblia que Jesus fez o quê? Saiu correndo e salvou ele. Amém? Diz a Bíblia que Jesus só fez isso, Olha quanto que ele estava, a distância dele para Jesus. Vem cá, pastor Marcos. Olha a distância dele para Jesus. Não, aqui, pastor. Olha só. Porque diz a Bíblia que prontamente Jesus estendeu a mão e o levantou. Faltava tão pouco. Faltava tão pouco. Falta tão pouco. Diga assim: falta tão pouco. Não vai estragar tudo agora, amém, gente? Você chegou até aqui. Nem que você chegue rastejando, todo rasgado. Mas uma coisa é certa: você vai chegar do outro lado com a vitória nas suas mãos. Deus vai dar a vitória. Sabe aquele filme que você assiste mais de uma vez? Você já assistiu, né? Então você sabe o final. Você pode até no meio do filme ver ali: não, quem está assistindo pela primeira vez fala: não, esse homem vai morrer agora. O filme vai ficar chato, vai morrer. Você já sabe que o final ele não vai morrer. Você já assistiu. A tua vida hoje, o que você está passando, o final você já sabe. Quem está com Jesus no barco, o final é vitória. O final é bênção. Mas bispo, no meio, meu querido, novamente vamos para a matemática. A ordem dos fatores não muda o resultado final. Você está passando por lutas, está passando por batalha. Mas essa batalha não vai te matar. Não vai te destruir. O final, o futuro que Deus tem para você é um futuro bom, um futuro abençoado. Amém, gente? Então, Deus falou: eu tenho algumas coisas contra ti. Olha lá, que sustentam, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Ele falou: aí na igreja tem um pessoal que está fazendo como Balaão. Eu até anotei aqui,
Balaão, gente, era um profeta, você acredita? E ele foi assalariado, ele recebeu propina para amaldiçoar o povo de Israel. Só que toda vez que ele amaldiçoava, a maldição dele transformava em bênção na vida do povo. Olha que bênção, gente. Toda vez que Balaão amaldiçoava, Deus pegava aquela maldição e transformava em bênção. Alguém te amaldiçoou? Deus está falando hoje, essa maldição se converte em bênção. Diga graças a Deus. Então ele, não tendo êxito, ele começou a fazer o seguinte: ele tentou atacar o povo, gente, como leão, amaldiçoando, começou a amaldiçoar, não deu certo, ele falou: já sei o que eu vou fazer, vou agir como uma cobra. Ele usou das piores falsidades do mundo. Ele começou a orientar Balaque para ele fazer o povo cair em armadilhas, ensinar o povo errado, fazer o povo pecar. E ele começou a ter êxito nisso. Para você ver. Hoje Satanás, ele não vem falando assim: eu sou o diabo. Não. Ele vem com coisas, às vezes até usando a palavra de Deus. Por exemplo, eu vi esses dias na televisão, carnaval gospel. Ué? Carnaval gospel? Peraí, Marcelo. Carnaval gospel. E atrai gente. Atrai. Esses lugares ficam cheios. Aí o cara está lá no... Aí você pergunta: e aí? Estou com Jesus. Né? Não, tudo bem, dançar não é um problema. Não é problema. O problema é prostituir, é começar a usar droga, é começar a fazer um monte de besteira. Carnaval gosto. Gente, carnaval é festa da carne, não tem nada a ver com Deus. Amém, gente? Já começa daí. Deus não é carne, Deus é espírito. Eu não sei você, mas é no carnaval, não sei se você sabe, mas no carnaval faz aquela grande distribuição de preservativos, sim ou não? Para quê? Para você encher e ficar brincando? Não, incentivando a você, como diz lá no Rio, a passar o cerol. Incentivando você a pecar, incentivando você a fazer o que não deve. E isso atrai, gente, atrai. Porque as pessoas olham o evangelho como uma porta larga. Meu querido, o evangelho não é porta larga, é porta estreita. Jesus não falou: me seguir é fácil. Jesus falou: me seguir é difícil. Seguir a Deus é difícil. É com sacrifício, é com renúncia. Mas eu vou dizer uma coisa para você: eu não troco a vida que eu tenho hoje pela vida que eu tinha no carnaval. E para você ter uma ideia, eu não era aqueles carnavalescos que só assistia na televisão, não. Eu ia. Até porque, se você for lá em São Paulo, eu sou sócio que eu não sou mais, não pago, sócio da Gaviões da Fiel desde 1993. Olha só, desde 1993, sócio da torcida e da escola de samba Gaviões da Fiel. Gostava demais, amava, perdia dia de trabalho para ir. Se você falar hoje: bispo, está passando lá na televisão o carnaval, meu filho, eu me escondo debaixo das cobertas, eu tranco tudo, eu apago, desligo tudo, eu não suporto o barulho. Por quê? Porque Deus muda o nome, muda a essência, muda o caráter. Deus muda tudo. Presta atenção, não é você que vai ficar chato depois que você se converter. É Deus que vai mudar você. Esse negócio de ficar forçando a pessoa a ir na igreja não é de Deus, gente.
Por quê? Não é você que vai converter aquela pessoa. Quem vai converter ela é Jesus. Você tem que falar de Deus. Lembra quando Jesus falou, não lancei pérola? O que é isso, pérola? A palavra. Ele falou, não pegue a minha palavra e lance aos porcos. O que ele quis dizer com isso? Que não é para mim ficar falando da palavra dele aleatoriamente. É para mim falar da palavra na hora que é para falar. No momento exato. O cara está lá cheio de cachaça. Cantando a música lá do... Aquela música que os caras estão dançando lá. Cantando um forrozinho lá. Babando, com charutão na mão. Aí você chega lá, ó, Jesus te ama. Jesus... O cara não sabe nem onde ele está. Como que você está falando de Jesus para ele? Calma. Quando ele melhorar, acordar de manhã com aquela ressaca desgraçada, aí você fala de Jesus para ele. Porque aí você pegou ele na hora certa. Aí Deus vai transformar ele. Agora, quando você fica... o camarada fala, eu não vou para a sua igreja não, rapaz. Você só fala disso, parece fanático, parece louco. Porque você está lançando pérola aos porcos. Lança a palavra na hora exata. Na hora oportuna. Diga glória a Deus. Vamos lá, vamos terminar aqui. Rapaz, isso aqui é muito bom. Outro sim. Ele fala, ó. Tem um pessoal aí na sua igreja, em Pérgamo, que está armando cilada para os irmãos pecar. Está fazendo o povo pecar. Está armando cilada para o povo. Aí ele diz aqui, ó. Outro sim. Também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Você sabe o que os nicolaítas faziam? Eles pregavam a sua opinião. Como assim? Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Eu não posso vir aqui no púlpito e pregar para você o que eu acho. Eu não posso pregar para você o que eu concordo apenas. Eu não posso pregar para você a doutrina. Como que eu posso dizer isso para você? Para não machucar. Estou procurando palavra aqui, viu, Jesus? Só me colocam nas coisas que eu vou falar. É complicado. Eu não posso falar para você, gente, a minha opinião. Pronto, vou ficar na opinião. Eu não posso falar para você o que eu acho. Eu acho. Não, eu tenho que pregar o que é verdade. Eu não tenho que pregar o que eu concordo. Eu tenho que pregar o que eu não concordo também, o que está escrito. Os nicolaítas ficavam pregando a opinião deles. Eu acho que vocês devem ir por esse caminho. Eu acho, olha, na minha opinião, fala para a pessoa assim, a sua opinião não importa. O que importa é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Eu não tenho que pregar o que eu acho, gente. Eu acho. Olha, gente, eu acho. Se um dia eu pregar esse negócio que eu acho, pode levantar e ir embora. Arruma tuas coisas, vai embora. Eu falei, meu Deus, eu vou orar para esse pastor. Ele está precisando de oração agora. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho que pregar a palavra. É aquilo que eu falei para vocês a semana passada. Fui pregar no lugar e falei, não prega de adultério, porque aquele ali... Blá, blá, blá. Não prega de dízimo, porque aquele casal, não sei... meu irmão. Eu falei para ele, meu filho, você me traz aqui na sua igreja para pregar o que o povo quer escutar, então você pega a Bíblia e vai pregar. Eu não vou pregar, não. Eu não sei pregar assim, direcionado para uma pessoa. Não, eu tenho que pregar o que está na palavra. Mas vai machucar, meu filho, fazer o quê, meu filho? Eu não posso fazer nada, é a palavra. A Bíblia diz que a palavra, ela rasga, mas ela cura.
Ela faz uma aberturinha dentro da pessoa, mas logo vem Jesus com a mão para curar ela. Então ele falou: olha, não concordo com o pessoal aí de Balaão e nem com os nicolaítas. Portanto, o que ele manda fazer? Arrepende-te. O que é arrepender, gente? É chorar? Judas chorou quando traiu Jesus. Ah, falou tudo. Só falou tudo. O português, claro. Ah, eu estou arrependido, amor. Estou arrependido, amor. Blá, 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 blá. Não é isso não. Arrepender é não fazer mais. Não faça mais. Se você está arrependido, você não vai fazer de novo. Diga graças a Deus. E Deus, ele prova a palavra. Ele bota você na mesma situação de novo. Deus prova. Ele bota você no mesmo esquema, na mesma... E aí? É a decisão. Tudo é uma escolha, gente. Gente, bispo, sabe o que é? A menina ali fez eu pecar. Minha namorada fez eu pecar. Falou Adão. Você é o Adão, então. Porque o Adão, quando Deus foi em cima dele, ele falou: não, foi a mulher que o senhor me deu aí. Jogou na conta da mulher? Não. O pecado é oferecido. Peca quem quer. Você não pecou. Pequei sem querer. Rapaz, tem que trabalhar no João Kleber. Pegadinha. Não existe isso, pecar sem querer, meu querido. Você decidiu pecar. O pecado é uma decisão, é uma escolha que a pessoa faz. É uma escolha. Então a Bíblia diz: arrepende-te, não faça mais. E se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha... Aí tem gente que acha assim: Jesus vai tirar uma espada da boca, e vai pegar a espada, e vai pelejar contra os nicolaítas e os filhos de Balaão. A palavra, ele está dizendo: pelejarei contra eles na minha palavra. Ou seja, vou envergonhá-los no meio de todo mundo. Por quê? Porque eles estão indo contra a palavra de... Mas eu pergunto a você: Deus está já condenando eles? Deus está falando: arrepende-te. Bispo, eu vi na Bíblia. Viu na Bíblia não, porque não está escrito desse jeito, mas todo mundo fala. Está escrito na Bíblia: vinde como estáis. Não, a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala o seguinte: que aquele que vem a mim do jeito que está, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus me aceita do jeito que eu sou. Calma aí. Calma aí. Não vamos ser nicolaítas. Quando Deus fala: eu te aceito do jeito que você está, em outras palavras, Ele está dizendo: no primeiro momento, venha do jeito que você está, mas chegou aqui, você tem que mudar. Você não pode continuar do jeito que você está, porque chegou aqui, você tem que nascer de novo. Está entendendo? Você não vai ficar chateado não, né? Depois eu pago um churrasquinho aqui do lado para você. Depois você me chama ali, vamos comer um espetinho ali do lado. Mas é verdade. Então ele fala para Balaão, os filhos de Balaão, os nicolaítas, esse pessoal que fica pregando o que acha, esses pastores que ficam pregando o que acha, eu vou envergonhar eles com a palavra. Aí diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido.
Você sabe o que é o maná escondido? É a palavra revelada. Quando ele fala, eu darei o maná escondido para você, ao vencedor. Se você vencer, eu vou dar o maná. Isso que nós estamos recebendo aqui hoje é o maná escondido. É a revelação de Deus para a nossa vida. Ele vai nos dar palavras que serão reveladoras na nossa vida, que ele diz aqui, ó, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É forte, não é? Darei um novo nome. Gente, eu não quero nem saber o que o homem pensa de mim. Passou a época que eu ficava atrás de homem para saber o que aconteceu, o que está pensando de mim. Meu. O importante é meu nome estar escrito lá no céu. O importante é Jesus se lembrar de mim. É Deus se lembrar de mim. Não se preocupe com o homem, gente. Deus tem coisas escondidas para revelar para você. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Fiquei a madrugada toda lendo essa palavra. Meu Deus do céu. Peguei até os desenhos da minha filha para escrever, tadinha. Escrevi tudo nos desenhos dela. É assim, Jesus é simples, não é? Tudo na caneta, eu que escrevi. Deus foi revelando, eu fui escrevendo. E está aqui, tudo escritinho aqui.